Olá, queridos e queridas, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem vos fala é o evangelista Ivanilson Mendes, do canal O Expositivo. O motivo desse vídeo é para falar acerca de um assunto um tanto pertinente nos nossos dias, que é acerca do dízimo. Afinal, o dízimo é ou não é obrigatório? O dízimo é da época da lei ou também serve para a época da graça? Pois bem, a princípio eu quero dizer para os irmãos que eu sou dizimista. Mas vamos lá. A palavra dízimo significa 10% ou a décima parte. A primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia Sagrada está no livro do Gênesis, capítulo 14, verso 20, quando Abraão dá o dízimo, a décima parte, de tudo que ele tinha a Melquisedeque, a representação de Deus na terra. Depois da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, Abraão ele dá o dízimo de tudo, ou seja, como despojo de guerra. Tudo que ele tinha ele dá a Melquisedeque, representando Deus, como uma forma de gratidão a Deus. A primeira vez que aparece o dízimo não é na época da lei, a lei não existia ainda, mas aqui Abraão dá como forma de gratidão. A segunda vez que você vê é o seu neto, Jacó, em Gênesis capítulo 28, quando ele fala com Deus que se Deus o abençoasse, ele daria o dízimo, ele faz um pacto com Deus. Pois bem, quando chega a época da lei, o dízimo também é instituído por Deus. Deus fala para o povo judeu, que desse o dízimo no templo, porque a religião judaica é uma religião centralizada no templo. Então o dízimo era para o povo judeu e para dar no templo. Por que no templo? Porque no templo tinha a tribo de Levi, a única tribo que não recebeu herança. A herança da tribo de Levi era viver do altar. E a tribo de Levi tinha que ter o seu ministério sacerdotal no templo e comer do altar, viver do altar. Os dízimos também não eram só dinheiro, existia vários tipos de dízimo. Tinha dízimo anual, tinha dízimo da terceira colheita, tinha muitos dízimos. E os dízimos e as ofertas alçadas eram entregues no templo e para o povo de Levi. A tribo de Levi, ele tinha possessão desses dízimos e dessas ofertas e também para socorrer os órfãos e as viúvas. Porém, quando o templo é destruído e o povo é exilado, é levado em cativeiro, depois que o povo volta para reconstruir o templo e a cidade, na época de Neemias, Zorobabel e Esdras, a Bíblia Sagrada vai dizer que levanta-se pelo menos 3 profetas pós-exílio: profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias. O profeta Ageu começa exortando o povo, porque o povo já fazia 16 anos que tinham voltado para a terra e estavam desprezando a casa de Deus, estavam construindo as suas casas, adornando as suas casas e rejeitando a casa de Deus. Então Deus levanta o profeta Ageu para que viessem reprimir o povo acerca das suas práticas. Porém, quando levanta-se Zacarias no versículo 9 e no verso 12, é importante que Zacarias diz, ele diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, porque ainda hoje vos anuncio restituição em dobro para a sua vida. Ele está dizendo, volta à fortaleza, restitui o templo, porque haverá bênção dobrada para a sua vida. Isso é ressaltado também em Ageu, capítulo 2 e verso 9, quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Perceba que Malaquias, quando ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aqui o templo já está restabelecido. Então, ele está exortando o povo, traga os dízimos, todos os dízimos, à casa do tesouro. De novo, o templo, centralidade no templo. Traga para a casa do tesouro, no templo. E aqui o texto fala que sobre roubar a Deus não é o povo, mas sim os sacerdotes da época.
porque aqui já estava estabelecido como lei. Quando foi em Gênesis 14 e Gênesis 28, era uma forma descritiva. Aqui já é uma forma normativa. O dízimo aqui já é lei, já é estabelecido como lei para o povo judeu, ok? Então, evangelista Ivanilson, você quer dizer que o dízimo, então, era só na lei, então na graça não? Porque em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus fala do dízimo. Sim, Jesus fala do dízimo para os fariseus, para o povo da lei. Jesus diz que eles estavam priorizando o dízimo e desvalorizando todo o resto. Por quê? É impossível viver a lei só pedaços. Se você vai viver a lei, viva toda a lei. Isso também é ressaltado quando Paulo fala aos Gálatas. Então tem que viver toda a lei. Se vive a lei, viva toda a lei. Eles estavam priorizando umas coisas e deixando outras. É por isso que Jesus ele dá essa exortação para os fariseus, ok? Entenda que o Novo Testamento, a Nova Aliança, só se inicia quando Jesus morre. Por quê? Porque se você lê em Hebreus capítulo 9 ou capítulo 7, fala acerca que é impossível ter uma nova aliança, ou melhor, um novo testamento, sendo que o testador ainda está vivo. Quando Jesus fala em Mateus 23, 23, Jesus está vivo, ok? E quando Jesus morre e é assunto aos céus, aí sim começa o Novo Testamento, ok? Em Hebreus capítulo 7 fala acerca que é impossível ter um Novo Testamento, sendo que o testador está vivo. E quando fala em Hebreus acerca do dízimo, o que está dizendo ali é que a nova aliança é superior à antiga aliança. Na antiga aliança, na lei, o dízimo era obrigatório, era obrigação. Quando fala em Hebreus capítulo 7 acerca do dízimo, ali é que está dizendo é que a nova aliança é superior à antiga aliança. Ou seja, o tempo da graça é superior ao tempo da lei. Na lei, quem era dizimista era por imposição, por obrigação, ok? Já na graça é totalmente diferente. A graça, se você for colocar monetariamente, ainda é pior. Se você acha que o 10% obrigação do Antigo Testamento é pesado, na graça ainda é superior. Por quê? Você vê em Atos capítulo 2, você vê em Atos capítulo 4, você vê em Atos capítulo 5, que a prática da graça é que o povo levava todos os seus bens e depositava aos pés dos apóstolos e viviam em comum com todos. Então isso é superior, não é só 10%. Na graça, eles levavam além dos 10%, ou seja, tudo, vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Tanto que você vê em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles tentam mentir para o apóstolo, dizendo que estava depositando tudo, enquanto eles não estavam depositando tudo aos pés dos apóstolos, que era a prática. E o apóstolo disse, mas por que você mente? Se está contigo não é teu? Para que mentir? Entendeu? Então entenda que eu sou dizimista não por obrigação, mas porque eu sou grato a Deus, por gratidão a Deus. E eu sei que o meu dízimo, quando eu dou na igreja, é para manutenção, assim como foi na antiga aliança, na nova aliança não mudou. É para manutenção da obra de Deus. O que mudou foi que a imposição, a obrigação da antiga aliança não serve para a nova aliança. Amém? Você que entendeu esse texto, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha. Você que quiser refutar o que eu falei nesse vídeo, refute, mas com passagens bíblicas, ok? Que Deus abençoe e fique na paz.